Testemunho de casamento restaurado. Restaurado na enfermidade. Como tudo isso começou? Tudo começou quando eu quis fazer justiça com as minhas próprias mãos. Na verdade, eu e meu marido terreno sempre tivemos um relacionamento um pouco conturbado. No meu ponto de vista, pensava que por culpa dele. Sempre que brigávamos, meu MT ficava muitos dias sem falar comigo, e isso me feria muito. Mas sempre quando as coisas ficavam bem novamente, eu tentava conversar, queria impor limites e sempre repetia para ele como seu comportamento me magoava. Mas as coisas sempre se repetiam, até que um dia eu, com toda a minha tolice e justiça própria, resolvi dar um susto no meu marido terreno. Era um final de semana e ele não estava em casa. Então, eu fiz a sua mala, coloquei as principais roupas e deixei num canto do nosso quarto. Tudo para ver como ele reagiria. E imaginem, é claro que a reação dele foi a pior possível. Ele entrou no quarto, viu a mala e não disse nenhuma palavra. No outro dia, ele foi normalmente para o trabalho e não quis conversar. Eu sempre insistia que teríamos que ter uma conversa definitiva. Mas ele me disse que não precisava, porque eu já tinha feito a sua mala e que era para eu aguardar só o tempo dele conseguir um lugar para ficar. Amadas, como todas sabemos, o inimigo está ao nosso redor. A briga ficou pior e ele pegou todas as suas coisas e foi embora na mesma noite. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. O tempo foi passando e eu estava certa de que era a melhor coisa que eu tinha feito. Ele também não me procurou por alguns dias. Estava resolvida a seguir a minha vida sem ele. À medida que os dias iam passando, eu ia me sentindo cada vez mais sozinha e triste. Não queria contar para ninguém. Tanto que poucas pessoas souberam pela minha boca, graças a Deus. Mas tive que acabar contando para minha família, que quase não acreditou. Eu endureci meu coração e ficava na esperança dele voltar para casa me pedindo perdão. Quais os princípios da palavra de Deus, ou princípios dos nossos recursos, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Tudo mudou quando no dia do meu aniversário eu me vi sozinha, sem ninguém à minha volta para comemorar comigo. Meu marido terreno sempre fazia algo para mim, porque eu sempre gostei muito de comemorar meu aniversário. Eu tinha esperança que ele me mandasse ao menos uma mensagem naquele dia, mas ele não mandou. Meu coração foi ficando apertado e eu conversei com Deus e pedi socorro para ele, chorei muito. E pedi ao Senhor que tivesse misericórdia de mim. Amadas, e foi exatamente o que ele fez. De repente, eu me vi na frente do computador. Coloquei uma música para ouvir. O Espírito Santo me guiou e me fez encontrar um link do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento. Que belo presente de aniversário, não é mesmo? O melhor que eu já ganhei em toda a minha vida. Eu mal podia acreditar no que os meus olhos estavam lendo. Quanto mais eu lia, mais eu entendia o que estava acontecendo. A trave saiu dos meus olhos e eu pude enxergar o quanto eu fui contenciosa, egoísta e o quanto estava longe de ser a esposa que o Senhor me criou para ser. Pedi perdão ao meu marido terreno pela ferida que eu abri em seu coração. Eu cometi muitos erros. Mas o principal foi não colocar o Senhor em primeiro lugar. A partir daquele momento, eu comecei a sentir o Senhor me quebrando para me moldar. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Houve muitos momentos difíceis, mas aos finais de semana era pior, porque eu e meu marido terreno sempre estávamos juntos. Eu estou desempregada e nós não temos filhos. Então eu fiquei todo esse período sozinha em nosso apartamento. Havia dias em que eu chorava muito para o meu amado
Eu derramava meu coração para ele, dizendo como eu me sentia. Pedia perdão, porque sabia que ele estava comigo o tempo todo. Mas que às vezes eu sentia falta de alguém para conversar. Foram 4 meses até que o Senhor inclinou o coração dele de volta para mim. Depois disso, ele começou a aparecer em casa, mas sempre me dizendo que não voltaria e que eu já podia me acostumar com a ideia. E eu só concordava e entregava tudo aos pés do meu amado, que sabe a hora certa de todas as coisas. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto de virada foi quando ele apareceu em casa depois do seu trabalho. Ele estava passando mal, estava com febre e disse que ficaria em casa naquela noite. Eu louvei ao Senhor pela oportunidade de cuidar dele. Então ele dormiu na sala porque estava com receio por conta do coronavírus. Passados alguns dias, ele começou a perder o paladar e disse que estava se sentindo estranho. Então fomos para o hospital e o médico passou para ele o teste de Covid-19. E ele me disse para fazer também, já que nós tínhamos tido contato. Fizemos o teste e nós 2 contraímos Covid-19. Eu confesso que por um momento eu senti medo e receio, mas eu entreguei tudo ao meu amado e disse que eu confiava no que ele estava fazendo, pois sei que nada foge do controle de tuas mãos. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Eu às vezes me pegava pensando em como o Senhor iria restaurar meu casamento. Mas assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Isaías 55, versículo 9. Eu confesso que nunca me passou pela cabeça que ele o faria através de uma enfermidade. Amadas, o Senhor é maravilhoso e perfeito em tudo o que faz. Basta que nós confiemos em seu amor e fidelidade. Ele deu a oportunidade para mim e meu marido terreno de ficarmos isolados de outras pessoas, porém juntos. E para a honra e glória do seu nome fomos contaminados, mas ele blindou a nossa saúde e não tivemos nenhuma complicação. Agora estamos juntos novamente. Ainda tem muitas coisas para serem ajustadas, mas eu sei que aquele que começou a boa obra irá terminá-la no momento da sua vontade. Você recomendaria alguns dos nossos materiais em particular que te ajudou? Mas com certeza, os materiais do RMI são um bálsamo quando nos encontramos tristes e sem esperança. Que nosso amado possa sempre abençoar esse ministério e todas as pessoas envolvidas nele. Aqui eu tive a oportunidade de aprender que não importa o que me digam, a última palavra sempre vem do Senhor e que Ele merece um lugar de honra em nosso coração e que esse lugar não pode pertencer a mais ninguém. Você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que leem seu testemunho? Promessas que Ele te deu? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 12. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. 1 Pedro 3, versículo 1. Você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, com certeza. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, nunca desista de confiar no Senhor. O inimigo sempre tentará roubar a sua paz, mas o Senhor não nos desampara nunca. Ele está sempre pronto para atender aqueles que lhe buscam de todo o coração. Creia que no momento certo
O Senhor irá restaurar seu casamento, para a honra e glória do nome dele. Não tenha medo. O Senhor é contigo. Leonor, em Minas Gerais.